Olá, meus irmãos, boa noite. Vamos chegando para cá. Você que está aí fora do tempo, chega para cá que a gente já vai começar cantando louvor ao nosso Deus, orando. Graças a Deus pelo privilégio que temos já de estar aqui, amém? Vamos orar nesse momento? Depois a gente canta ao Senhor. Baixe a cabeça e vamos falar com Deus. Pai querido, obrigado a Deus por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Deus, também pelo privilégio que temos de estar aqui com nossos irmãos para cultuarmos ao Senhor, prestarmos um culto, que só o Senhor é digno, ó Deus, de todo louvor e de toda a adoração. Queremos, ó Deus, já entregar esse culto ao Senhor, Deus, que sejamos encontrados pelo Senhor como verdadeiros adoradores que querem te adorar em espírito e em verdade, ó Deus. Muito obrigado, porque temos esse privilégio de estar aqui neste lugar. Nossos irmãos estão vindo para cá, pedimos por eles, ó Deus, possam chegar também e juntos aqui adorarmos ao Senhor. E aqueles nossos irmãos que nós temos conhecimento, ó Deus, que não podem estar, porque às vezes estão enfermos ou estão em seus trabalhos, oramos por eles também, nos colocamos em tuas mãos e agradecemos por cada vida, Deus, que é tão preciosa para o Senhor e para nós também. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos de repente cantar ao Senhor, meus irmãos. O Senhor tem feito grandes coisas por nós e por isso estamos alegres por tudo que tens feito. Vamos cantar de pé, Todos os dias, eu sou
comunicação abençoadora é o tema da mensagem para esse momento. Eu quero convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 8, os versículos 6 a 9. Provérbios 8, 6 a 9. A versão que eu escolhi para este sermão é a EMEI, nova versão internacional. Os irmãos verão a Agatha está colocando para os irmãos aqui. Os irmãos podem fazer uma comparação, sempre bom, sempre saudável, reveste mais os textos bíblicos. Ouçam, pois eu tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Amém? Vamos orar uma vez. Ó Senhor nosso Deus, bendito, querido e amado Pai, nós nos alegramos no Senhor, que é a força da nossa salvação. E perante o Senhor nós oferecemos adoração, louvor e culto. E também, com muito boa vontade de Espírito, queremos ler a palavra, assimilar, entender e aplicar na nossa vida. Portanto, nos colocamos na direção do Espírito Santo para que o Senhor nos ajude a entender e a aplicar. Senhor, nos dê visão. Senhor, abençoe a igreja do presente. Os irmãos que porventura terão de acompanhar a transmissão deste nosso culto via internet também sejam abençoados por aquilo que haveremos de meditar neste momento. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos no mês da família e os sermões que nós estamos pregando tem como finalidade estar levando a igreja, os solteiros, os cônjuges, os filhos e os pais a meditarem sobre esse tema que é tão importante para o nosso tempo, né? Muita coisa os irmãos já ouviram ao longo dessas semanas, muita coisa mesmo. E nós temos tido a oportunidade de visualizar para um tempo bastante complicado, confuso, a grande responsabilidade, o grande compromisso que a família cristã tem perante a sociedade. E nós temos uma convicção: se porventura em nossa família as coisas não vão bem, a culpa não é de Deus, a culpa não é da Bíblia, a culpa não é de Jesus e a culpa não é da igreja. Então, se as coisas não vão bem, nós é que precisamos nos organizar, nos orientar à luz das Escrituras Sagradas para corrigir o que está errado e buscar fazer a coisa certa, né? Então, aqui eu quero falar sobre comunicação abençoadora, comunicação graciosa. O que é isso? É a forma como nós estamos dialogando. Muitos dos problemas que as famílias enfrentam estão associados a problema de comunicação. A forma como eu quero expressar, mas ou eu não tenho os recursos apropriados para me expressar, ou eu sou leviano mesmo, não quero saber, eu quero colocar o que está dentro do meu coração para fora, não é?
E tem muito disso. Se eu ficar com um negócio travado dentro da minha alma, eu vou ter uma embolia, eu vou ter um ataque de nervos, e não interessa, eu tenho que botar para fora. E o nome que eu dou a isso é vômito. E vômito a gente bota para fora. Mas será que é tudo que é da ordem da inconformação que a gente vai tratar como vômito? Ou a gente está vivendo um estágio de uma neurose tão grande que a gente precisa fazer uma catarse, que é a catarse. Dentro dos grupos terapêuticos, ou terapia de grupo, a catarse é aquele ambiente onde o indivíduo que está sob uma tensão muito grande, problema nervoso demais, então ele precisa de um ambiente onde ele grita, ele chora, ele pula, e ele sua, e ele vai, e pronto. Depois que passou aquele ambiente chamado terapêutico, aí ele sente a alma leve, ele já descarregou aquele monte de energia, que ele vai caracterizar como energia negativa, e ele fala, agora eu estou me sentindo tão bem. Talvez seja isso alguma coisa muito próxima, né, de algumas igrejas que precisam daquele movimento no meio do culto, de bastante euforia, para poder sentir-se calmo, e ainda diz o nome disso, que é obra do Espírito Santo, né? Não sei a catarse, não fica problema, e ele canaliza a energia nesse sentido. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui dos irmãos é a questão de uma comunicação que vai fazer toda a diferença no nosso relacionamento familiar. Isso é matéria importante, sim, meus irmãos, que eu quero chamar a atenção de uma coisa. Não é a pessoa ser intelectualizada, ter diversas faculdades, frequentar grupos sociais onde o linguajar é lapidado. Não, há pessoas que são muito simples e até analfabetas, mas são muito sábias e têm qualidade na forma de se expressar. Por quê? Porque ela pensa principalmente não é o que está dentro dela, ela pensa como que o outro vai entender o que ela está falando. E eu vou considerar isso como de muita importância. Por quê? Porque muitos dos relacionamentos que não estão funcionando hoje, ou seja, relacionamentos conjugais, ou relacionamento entre pais e filhos, é por conta de uma comunicação mal feita. Não se sabe falar, não se sabe se expressar, e isso cria tremenda dificuldade. Então, uma boa comunicação na família produz relacionamentos gratificantes, produz felicidade, produz harmonia, produz bem-estar. E não se trata apenas dos momentos quando entre casais se precisa discutir a relação, ou então colocar os pingos nos is, que aí em algum momento precisa, né? Numa fase de amadurecimento do relacionamento, sempre há aquele momento que precisa, peraí, a gente precisa acertar os ponteiros, fala tu, e então agora falo eu, e dessa troca de relacionamentos, né, de argumentos, melhor ainda. Então, nessa troca de argumentos, então, ninguém ganha, né? Todo mundo tem que perder um pouco para todo mundo ganhar junto. Eu não posso prevalecer em detrimento do outro. Então, o que eu perco para poder ganhar lá na frente? Né? Faz parte deste processo de botar os filhos e acertar os relacionamentos, né? Eu penso também que não se trata dos momentos em que os filhos precisam ser disciplinados e ser advertidos, que em determinado momento nós vamos entender que disciplina não é apenas colocar no caroço de milho. Algum irmão já ficou no caroço de milho alguma vez? Nunca ficou? Eu já. Não é bom ficar de joelho no canto da parede no caroço de milho. E foi um processo lá, né? Então os mais antigos usavam esse método para poder disciplinar. Fez o que é errado, vai ficar no milho. Mas um processo de disciplina entre os batistas que nós chamamos o púlpito. O púlpito está dentro deste conceito de disciplina da igreja. Porque esse processo de comunicação, de informação, de ensino pelo qual a membresia, à luz das Escrituras, vai
aprendendo a lidar com religião, fé, sua denominação, seus compromissos, responsabilidades. Enfim, o púlpito é um processo disciplinar. Então, em casa, nem tudo é caroço de milho, nem tudo é na base do cinto, nem tudo é na base da chinelada. Há necessidade daquele expediente do senta aqui, vamos conversar. E aquela conversa, a qual o filho possa entender que ele está sendo respeitado, mas ele está sendo disciplinado também. Ele está recebendo orientação a respeito de um código de responsabilidade para com a família e para com os seus deveres, como filho, porque os filhos também têm deveres, né? Eles não têm só direitos, né? Então, a boa comunicação impõe isso. Eu vou também pontuar espírito nobre, capacidade de colocar-se no lugar do outro e a questão do sentimento. Essa boa comunicação exige de nós, é um desafio de nós. Como que se conversa colocando-se no lugar do outro? Tem um ditado popular aí que diz: não faça para o outro aquilo que você não quer, faça para si. Então é um ditado popular. Olha, a gente viu na semana passada, num dos sermões, a sabedoria popular não pode de jeito nenhum ser comparada com a sabedoria das Escrituras Sagradas. Sabedoria popular é sabedoria popular, mas muita coisa tem grande ganho de verdade, tem, não é? E isso é verdade. Não faça para o outro aquilo que você jamais gostaria que fizessem com você. Às vezes essa verdade é tão esquecida. Por quê? Porque às vezes a gente esquece de colocar no lugar do outro. Às vezes por conta de uma indignação, por conta de uma não concordância, às vezes porque o outro pode estar tão errado que minha intenção é só pontuar: você está errado, não é? Mas não é para a gente que, às vezes, cometendo erro, a gente tem que ter cautela na forma como a gente coloca. Quer ver uma coisa? Discussão de marido e mulher. É normal discussão de marido e mulher? Eu acho que tem que ter, não é? Mas você vai discutir o que você estiver discutindo na frente dos seus filhos? Não é bom? Seu filho vai ouvir, ou até nas questões ali da intimidade do casal, você vai falar na frente dos seus filhos? Tenha paciência. Então, se tem que falar os problemas que o marido e a mulher têm que resolver, eles têm que resolver no ambiente deles e poupar os filhos. Tem determinada situação que eu penso também que até determinados conselhos, quem tem que dar ao filho é o pai. A mãe tem que reconhecer a investidura do pai. E o pai chega para o filho e fala tudo o que tiver de falar, e a mãe até se afasta para não deixar o pai meio desmoralizado ou meio constrangido. Por quê? Porque é papel do pai. E no que diz respeito ao papel da mãe, ela sabe o lugar dela. Então vejam, essa questão da sensibilidade, da percepção, colocar-se no lugar do outro. Já diziam os filósofos alemães, na época do iluminismo, que os sentimentos precedem as palavras e estão infinitamente além delas. Então a boa comunicação impõe isso: espírito nobre e sentimento. A palavra de Deus, meus irmãos, eu vejo que é riquíssima em termos de orientação para a vida. Impõe uma sensibilidade para a reflexão. É claro que se eu perguntasse aqui se você, marido, ama a sua esposa, o que você diria para mim? Não. Você naturalmente ia dizer: não amo minha esposa. Se eu falasse, você, esposa, ama o seu esposo? Ainda que você não ama, pelo menos para mim, aqui solenemente, já frente todo mundo, você iria dizer que sim. Pode ser que lá dentro do seu coração você diga: não amo não. Convivo, mas amar não amo. Você, pai, ama os seus filhos? Eu amo sim, amo meus filhos. E vocês, filhos, amam os seus pais? Naturalmente estariam dizendo, né? Sim, eu amo. No entanto, muitas surpresas surgem como laços no ato falho ou na distração, na cultura que entre nos relacionamentos familiares
muito comuns na secularidade, mais inconvenientes para um relacionamento familiar. O que é isso? Nós dizemos que amamos, mas às vezes nós tropeçamos na própria forma como nós nos comunicamos. Eu amo meu marido, mas às vezes quando a gente faz coisa, né? Ou as mulheres fazem coisas que não está associada à questão de amor, mas está associada à questão de falta de sensibilidade, falta de discernimento, falta de sabedoria, falta de perspicácia. E de igual forma, os homens, de igual forma. Então, aqui, a Bíblia fala da capacidade de falar irrepreensivelmente. Provérbios capítulo 8, dos versículos 6 a 9. O falar irrepreensível. A Ara fala assim: falarei coisas excelentes. Ou o texto da NVI: tenho coisas importantes para dizer. O que é verdadeiro, justo, simples e é virtuoso. Essa é a minha preocupação, não falo bobagem. Então, já ouvi falar de alguém que de tão simpática as pessoas queriam estar próximas de si. Por quê? Porque era muito cautelosa na forma de se apresentar. Você já conheceu ou conhece alguém que só o jeito dela atrai a vontade de pessoas estarem perto dela? Por quê? Porque jeitão dificilmente usa palavras agressivas, está sempre procurando manter o ambiente agradável e não ofende, não dá fofoca. Conhece alguém assim? Então, mas eu acho que o grande desafio para nós é quando eu posso falar do meu cônjuge, eu estou satisfeito, e vice-versa, na nossa forma de comunicação. Então, o autor sagrado chama a atenção a respeito da pessoa que deve ser agradável. Você pode pensar em alguém que lhe vem à memória por lhe impressionar, ser tão dócil, alegre e simpática. Então, se o seu cônjuge fosse falar de você com toda a liberdade, sem receio, ou se os seus filhos fossem falar de você sem receio de você prejudicar de alguma forma, ou então ficar guardando no coração: é isso, é que você está falando de mim? Deixa estar, vou me vingar de você mais adiante. Você vai precisar de mim, eu vou me vingar. Então, se porventura você estivesse nessa situação de ouvir sinceramente o que o seu cônjuge gostaria muito de falar para você, e os seus filhos gostariam muito de falar para você, o que eles diriam, sem qualquer pressão. Então, é importante. A palavra de Deus diz: são justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta ou perversa. Aqui a NVI diz: a minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou pervertida. Dr. John MacArthur interpreta a palavra reta aqui como palavra clara, ou seja, o que traz contribuição para o crescimento, para a edificação, bem-estar ou satisfação da pessoa. Isso que então o autor sagrado está querendo dizer. Pessoas que pensam muito antes de falar e são muito cautelosas, até mesmo em família, para serem sempre positivas, verdadeiras, mas respeitosas e serenas, viverão uma vida conjugal, uma vida familiar muito mais saudável e gratificante, muito mais alegre. Mas o problema que tem predominado em muitas famílias é, muitas vezes, a arrogância.
o orgulho, o desdém, o pouco caso, e essas coisas destroem qualquer relacionamento terrivelmente. Bom relacionamento é destruído. Então, pior das pessoas orgulhosas e altivas é que jamais reconhecem essas qualidades negativas. O orgulhoso, ele vai falar: não, mas eu não sou orgulhoso, eu não tenho problema com isso. O arrogante de igual forma. Então, as pessoas negam, as pessoas resistem, querem mudar de assunto, querem mudar o foco, não querem tratar aquilo que precisa ser tratado. Um outro ponto que eu quero destacar aqui, além desse, de aquilo que a Bíblia fala, da capacidade de falar irrepreensivelmente, é o que podemos desenvolver ainda maior sensibilidade na nossa comunicação, a sensibilidade. Eu estava lendo um livro para esse mês da família, de Willie e Elaine Oliver, a esperança para a família, para ter fundamentação, algumas coisas que eu queria tratar para a igreja, ter alguns conceitos, né? E houve aqui uma parte que esses autores falaram uma coisa que eu achei bastante interessante sobre essa questão de comunicação. E aqui o autor tem referência a um amigo que começou a participar de um grupo de corrida. E precisava emagrecer, precisava perder a barriga, então ele participou de um grupo de corrida que corria todo dia, 8 horas por dia. E a sua preocupação era exatamente essa: correr por conta da sua saúde, condicionamento físico. E ele chegou para o seu amigo e falou assim: rapaz, eu estou muito feliz porque eu estou alcançando algum tipo de vantagem. Olha que hoje eu consegui fazer a corrida de 8 km, fui 4 km, quando eu voltei eu consegui adiantar no tempo. Eu ganhei aí condicionamento físico e corri fazendo o mesmo percurso em menos tempo. E aí esse indivíduo foi contar para a esposa essa vitória, e a esposa falou para ele: também pudera, né? O segundo 4 quilômetros que você, ou a segunda 4 horas você correu na ladeira, assim é fácil. Então, para ele isso aí foi como um soco no estômago, porque ele tinha alcançado uma vitória. Para ele era alguma coisa muito importante dentro do quadro. E faltou o quê? A esposa? Sensibilidade na comunicação. Agora, parece uma coisa tão simples, né? Mas a gente faz isso todo dia. A gente às vezes fala, não dá valor, não pensa, não reflete, não bate pronto que a senhora ali respondeu ao seu esposo. Ela, em vez de estimular, ela está precisando de uma palavra de estímulo, de alegrar-se com ele, a vitória que ele estava alcançando, né? E então, aquilo que no cotidiano da vida a gente faz e que muitas vezes não soma, não traz bênção, não ajuda numa boa comunicação na família. Então, em vez de ouvir palavras de afirmação após o esforço, ele sentiu que foi diminuído pela resposta que recebeu da sua esposa. E isso aí é um exemplo de erro na comunicação que acontece conosco. Palavras de caráter desqualificador, de deboche, ironia, pessoas que já foram criadas nessa cultura, ou seja, os seus pais, os seus parentes sempre trabalharam dessa forma, adquiriram isso, esse tipo de vício, esse tipo de comunicação, e é assim que se comunicam, é assim que convivem, o seu dia a dia é dessa forma. E às vezes o cônjuge não tem ou coragem ou disposição de estar ajudando nesse sentido, de melhoria. Aliás, na maioria dos relacionamentos conjugais familiares, nunca é
no meio da família que se resolve com os problemas. Sempre tem que ter alguém de fora, alguém de Deus, alguém que pode, porque, como é bíblico isso, né? Santo de casa não faz milagre. Então, às vezes é necessário um de fora chegar e falar: do jeito que você está fazendo está errado. Mas todo mundo tem uma desculpa, né? Tenta justificar o injustificável, mas está errado. Não é assim que se faz, mas porque de fora, aí a coisa é assimilada, não é? De dentro não pode. A Cristina estava querendo fazer uma terapia psicanalítica. Aí eu fui fazer a terapia psicanalítica com ela. Aí eu falei: o que é? Eu não sei, você fala que esse negócio é tão bom, e eu preciso de uma terapia. Aí eu falei: então vamos fazer um teste aqui. Aí eu coloquei a Cristina no divã e fiquei por detrás dela. Só de eu falar uma palavra com ela dentro daquele sentimento de terapia, ela teve um acesso, uma crise de riso, de gargalhada. Ela não conseguia sequer respirar. Por quê? Santo de casa não faz milagre. Eu sou esposo dela. Como é que ela vai olhar para o esposo, abrir o coração? Quando ela olhou para trás, ela falou: você não é o meu terapeuta, você é meu esposo. Não tem como eu falar a escolha para você não. Então, em casa, muitas vezes a coisa não se resolve. Precisa de um elemento externo para que haja uma melhoria. Aí, né? E o erro de muitas vezes as nossas comunicações estão associadas. As pessoas que já foram criadas numa cultura de subestimar, menosprezar, ironizar, debochar, muitas vezes estão fazendo isso com seus filhos, seus cônjuges e inconscientemente, porque aprender, só aprender. Então, por exemplo, a mulher fala para o marido: você é esquelético demais. E o marido que diz: você é gorda demais, você está muito gorda, tem que emagrecer. Coisa desse tipo. Você é tão burro. Você é uma anta. Esse tipo de comunicação tem, em determinado momento, dá uma caracterização do ambiente ali, dos dois, tem intimidade para isso, não sei o quê. Mas o estado de espírito, às vezes, não está para isso, não. E às vezes, quando a gente já está acostumado a falar coisa nesse tom, pode produzir um mal-estar, uma mágoa, um sentimento de ofensa. Depois, mais adiante, pode até querer haver uma vontade de retribuir com a mesma moeda, né? Mas antes você me chamou de anta, e agora você está reclamando porque eu te chamei de burro. Está dando para entender? Então, meus irmãos, aqui, quando eu estou lendo a palavra de Deus, é um princípio santo, princípio reto, princípio irrepreensível, que nós vamos escolher da palavra de Deus para aplicar na nossa vida. Então, se você quer ser respeitado, esse é o respeito, que aí você vai ser respeitado. Percebe? Então, eu chamo a atenção disso aqui. E a questão da habilidade, a habilidade que nós devemos desenvolver. Essa forma de comunicação sem habilidade pode ser corrosiva, negativa, e produz reações muito prejudiciais na família. Não agrega em nada, não soma, muito pelo contrário, que diminui ou acentua deméritos nas pessoas, só podem produzir reações de debate, de revanche e de pagar com a mesma moeda. Concluindo, meus irmãos, aqui, a comunicação abençoadora. Comunicação abençoadora em uma família começa
com exemplos. Com exemplos. Eu tenho que ser exemplo do meu lado, da minha esposa e dos meus filhos. Isso significa dizer que a minha esposa e meus filhos também não têm que dar exemplo. Tem que dar exemplo, sim. Né? E eu vejo isso aí a cada dia como um desafio. Por quê? Por conta do momento quando nós somos traídos pelas circunstâncias, o cotidiano da vida. Vejo também quando, se porventura nos deixamos levar por algum sentimento de exasperação, ou ira, ou desabafo, a gente fala o que quer. Diz lá o ditado popular que é: quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então a gente aprende a se policiar, ou aprende com a palavra de Deus a se policiar. A gente perde muito porque fala ou demais, ou fala indevidamente. Se perde. Então, comunicação abençoadora em uma família começa com exemplo. Primeiro, os cônjuges. Muitas vezes a restauração somente acontece quando o casal está disposto a abrir mão das suas resistências e, eu diria também, pedir ajuda. Pede ajuda. Ajuda para poder estar resolvendo o que sozinhos não conseguirão resolver. A igreja, eu vejo, tem sido muitas vezes esse lugar de restauração de casamentos, restauração de relacionamentos, e muitos que foram prejudicados por causa de uma comunicação péssima. Igreja é para isso, o lugar da igreja no mundo é ajudar as pessoas em todos os sentidos, e principalmente espiritual, mas também ajudar as pessoas a aprenderem a falar direito, né? A se comunicar direito. E então eu quero encerrar fazendo uma pergunta pessoal: como está a comunicação na sua casa, na sua família? Uma pergunta que deve ser respondida com sinceridade. Tanto que aqui a pergunta tem caráter retórico, né? A sua comunicação vai bem? Responda para si mesmo. Não é? Por quê? Porque eu quero ver na minha igreja, os casamentos muito bem resolvidos, pessoas felizes. Então a minha oração é que, se esse sermão chamou a atenção para aquilo que você admite, preciso corrigir, glória a Deus, porque a minha oração foi nesse sentido: ajudar os casais, ajudar as famílias a perceberem como expõem seus pensamentos e seus sentimentos, e diminuir de alguma forma, alguma coisa de conflito conjugal ou conflito familiar, a partir de a forma indevida de se expressar, de colocar os seus pensamentos. Pastor, mas como é que se faz isso? Se precisa de gabinete é para isso, para orientar, para instruir, para pensar junto, para orar junto, para ajudar nesse sentido. E então, onde há coisas que precisam melhorar, estas devem ser reconhecidas e tratadas. E aí é onde você entende que preciso ser tratado. É uma questão pessoal, né? Eu não tenho muita dificuldade em fazer introspecção, não. Aprendi isso nos cursos mesmo, né? E para mim fez grande valia. Eu aprender a reconhecer minhas fraquezas, meus pontos fracos, minhas limitações. Não tenho que ser super-homem, tem que ser servo de Deus. Então, o melhor exercício será que eu estou acertando? Então, pergunta para você pessoalmente: você está acertando? Por quê? Muitas
muitas das bênçãos de Deus para a sua família e para o seu casamento passam por você. Você que é instrumento para Deus abençoar. Amém? Amém. Salvador.
Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre a igreja de Deus aqui representada, a igreja do Senhor Jesus Cristo espalhada sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém? Amém. Estamos encerrados, irmãos, este culto.